No vídeo de hoje, o Vasco, que saiu de um filme de terror no primeiro tempo, para um final feliz, vai, no segundo. A classificação contra o Volta Redonda era meio que obrigação, né? E o time se saiu mal nos primeiros 45 minutos. Temos que falar da atuação paupérrima do primeiro tempo. Temos que falar do ânimo, do espírito dos jogadores do Vasco para o primeiro tempo. Você não pode vestir a camisa do Vasco, entrar num jogo eliminatório com a postura que o Vasco entrou no primeiro tempo. Vamos falar sobre Fernando Diniz e a relação com a torcida que parece já ter chegado ao fim, né? E vamos falar do Felipe Coutinho, que saiu no intervalo, que estava mal. A alteração, ela se justificava e não ficou no banco com os jogadores, com os companheiros no segundo tempo. Precisamos falar do papel de liderança que o Coutinho deve exercer. E ontem não exerceu. Então tem muita coisa, né? Dá like no vídeo aí, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Um bom domingo para todo mundo. Já que a gente tá falando de Campeonato Carioca, um recado rápido. Vejo você hoje na transmissão da GE de mais um confronto, o terceiro confronto destas quartas de final. Botafogo e Flamengo, clássico no Newton Santos, 4h30 a gente abre a live, aqui no YouTube mesmo, no canal da GE, a bola rola às 5h30, valendo mais uma vaga, é jogo único, mesma coisa, né? Se terminar empatado, vai para os pênaltis, como foi Vasco e Volta Redonda ontem, beleza? Eu estarei na transmissão com a Luana Maluf, com o Felipe Bastos, com a Mariana Spinelli, com o André Balada e com o Roberto Veloso. Esse é o nosso time hoje, estaremos em 6 na transmissão do Clássico na GE. Ah, amigo, não dá pra você fazer o primeiro tempo como o Vasco fez, é inaceitável. Ontem foi o jogo de número 52 do Diniz desde que chegou ao Vasco da Gama. Tranquilamente um dos piores primeiros tempos, se não o pior. Em termos de postura, comportamento e erros técnicos. Teve de tudo. Não sei, cara, não sei se o Vasco entrou achando que, beleza, é o Volta Redonda, nós vamos ganhar na boa. Não sei se o Vasco entrou com um espírito de arrogância, ou se entrou nem aí pro jogo mesmo. Puta, sábado de carnaval, queria estar em outro lugar. Mas, meu amigo, você tem que estar ali. Você tá com a camisa do Vasco, representando o Vasco num jogo eliminatório contra uma equipe de divisão inferior. Então, o mínimo que você tem que fazer é provar essa tua superioridade de orçamento. Nossa, o microfone tá bem pro alto aqui. A tua superioridade de orçamento, a tua superioridade de qualidade, de tradição. E o primeiro tempo do Vasco ontem é uma coisa assim, é difícil até qualificar. Você precisa ter cuidado até com a palavra que vai usar, porque pode ser muito pesado, porque foi um primeiro tempo vergonhoso. Acho que vergonhoso dá pra gente usar. Vergonhoso. Não dá para um jogador do Vasco se comportar como os jogadores do Vasco se comportaram ontem no primeiro tempo. Quantidade de erros de passe. Quando o Thiago Mendes já errou a primeira, eu já olhei aqui e falei, vai ser longa essa noite, hein? Porque o Vasco tinha uma dificuldade para sair do seu campo tocando, que era brutal. Então o Thiago Mendes foi tentar pro Robert Renan. Aí, pum, mandou pra lateral. Passezinho de poucos metros. Aí você fala, ih. Aí depois, outra tentativa errada, chance do Volta Redonda. Aí o Volta Redonda começa. Volta Redonda começa a ver a insegurança do Vasco nessa saída de bola, começa a perceber essa fragilidade, aí o Léo Jardim também erra um passe na intermediária defensiva, outra chance do Volta Redonda. Então ficou aquele cheiro no ar de, ó, vai dar merda. O Vasco vai se complicar nessa saída de bola, vai acabar tomando um gol do Volta Redonda. E não é que aconteceu? O Nuno e o Puma se enrolaram, aí vem uma bola nas costas do Cuesta, Igor Catatal, 1-0 Volta Redonda. Era justo. Era justo, porque era o Volta Redonda que fazia o jogo dele, fazia essa marcação um pouquinho mais à frente, né? Esperava um vacilo do Vasco, e o Vasco todo desconectado do jogo. O Vasco estava em outro lugar. O Vasco estava ontem, sei lá, na Sapucaí, no Bola Preta, em qualquer lugar, menos em São Januário no primeiro tempo. E o time volta outro para o segundo tempo. E aí eu não sei se foram só as mexidas que fez o Diniz, que com certeza melhoraram o time, nós vamos falar disso, né? O Rojas mais uma vez entrou bem, nós vamos falar sobre isso aqui, Tietê também entrou bem, mas provavelmente rolou uma bronca pesadíssima no intervalo. A gente sabe como é o Diniz, como é o temperamento do Diniz, principalmente quando as coisas vão indo mal em campo. Muito provavelmente rolou, além das mexidas, né? A saída do Coutinho, vamos dedicar um capítulo especial
ao Felipe Coutinho, essa saída dele daqui a pouquinho aqui no vídeo, mais para a parte final do vídeo. Mas acho que não foi só mexida, não. Acho que esporro. Galera, vocês não estão nem aí para nada, é isso mesmo? Nós viemos aqui num sábado de carnaval jogar, os caras vieram aqui, a torcida veio, um horário ruim, sábado de carnaval, 9h30 da noite, não é um horário fácil pro torcedor, o cara veio em São Januário, né, com toda a problemática de segurança do Rio de Janeiro, porque tem um problema grande. Eu sou do Rio de Janeiro e posso dizer com alguma propriedade. Problema muito grande do Rio de Janeiro e de qualquer outra grande cidade. Você faz um evento esportivo no sábado de carnaval à noite, há uma preocupação grande com o efetivo de segurança, porque a polícia está mobilizada para um monte de bloco, para os desfiles da Sapucaí, e aí tem um jogo que acaba quase meia-noite em São Januário. Então, o torcedor sabe da insegurança que vive no Rio de Janeiro para ir a São Januário. Aí os bonitos fazem o primeiro tempo que fizeram ontem. Imagino que o papo do Fernando Diniz tenha passado até por isso. Se não passou, deveria. No intervalo, ó, vamos honrar os caras que vieram aqui, porque, porra, não dá pra fazer o primeiro tempo que vocês fizeram. Aí foi outro Vasco no segundo tempo. Você quer ver? Tem um dado aqui do SofaScore que ele é matador. As estatísticas do jogo, elas não devem ser lidas desacompanhadas de uma análise de contexto, como você sabe. Mas elas são muito importantes muitas vezes. Às vezes elas nos dão um norte, nos dão uma direção. Então o Vasco ontem, por exemplo, teve 30, no geral, tá? No geral, 31 finalizações no jogo. Sabe quantas dessas 31 foram no segundo tempo? 27. 27. De 31 finalizações que o Vasco deu no jogo inteiro, 27 foram no segundo tempo. Então foi outro time no segundo tempo. Foi outro comportamento. A posse de bola do primeiro tempo subiu de 69% para 81% no segundo. Então foi o Vasco que não teve só mudança de peça. Foi o Vasco que teve mudança de postura, comportamento. Claro, ainda com algumas dificuldades de repertório. Você continua olhando os números do jogo aqui. Cruzamentos. O Vasco abusou demais de cruzamentos do jogo de ontem. Eu tô com o número total aqui, ó. No total, o Vasco cruzou 55 vezes ontem. 55 cruzamentos. O número de cruzamentos sempre é uma coisa que me assusta, porque quando, é o que eu sempre digo, né? Quando o número de cruzamentos vem acompanhado de efetividade, é uma coisa. Quando vem acompanhado de chances perdidas, e o Vasco perdeu várias no segundo tempo, aí você olha e fala, caramba, tá faltando um pouco mais de repertório, de jogada por dentro, etc. Dos 55 cruzamentos do Vasco no jogo de ontem, 38 foram no segundo tempo. Amigo, é o seguinte, o tempo tem 45 minutos de jogo, você cruzou 40 bolas num tempo de jogo. É quase um cruzamento por minuto que o Vasco fez ontem, quase. É bem assustador esse número. De qualquer maneira, de um desses cruzamentos, gol do Spinelli. E aí o negócio é o seguinte, eu não sei o que o Diniz pensa sobre o Spinelli. Se é um jogador para segundo tempo, se é um cara para entrar e brigar, porque, pô, ele entra e briga, ele entra em 2 minutos e faz o gol. Não sei o que pensa o Diniz, se é para ser titular ou não, mas vamos lá. Se o Vasco basear o jogo dele em cruzamento, se o Vasco cruzar 38 bolas num tempo de 45 minutos, ele tem que ter o Spinelli, então. Porque você não tem mais o Verratti, né? Você não tem mais o cara com essa característica. Então, a ideia é essa. Então, meu amigo, vou ter que botar o Spinelli no time. Porque senão você vai cruzar, a bola não vai encontrar ninguém. Se você tem o Spinelli na área, você tem um cara que vai brigar. Você tem um cara que vai trombar, que vai correr, que vai ganhar no alto, como ele ganhou ontem no gol de empate. Então, as mudanças do Vasco foram essas do segundo tempo. O Rojas entrou bem. No primeiro tempo, só para fazer um registro aqui, quem você vai livrar a cara no primeiro tempo? Andrés Gomes. Passa tudo pelo Andrés Gomes. Muitas vezes é sobrecarregadíssimo o Andrés Gomes. Andrés, bola é sua aí e se vira, meu velho. Pega a bola na ponta e vai tentando construir alguma coisa por dentro. Pega a bola na ponta e vai tentando resolver alguma coisa sozinho. Porque não tem aproximação. Porque não tem uma troca de passe. Porque os volantes do Vasco... Amigo, o que foi o primeiro tempo... Eu também até anotei para falar sobre isso aqui. Que foi o primeiro tempo do Barros, o que foi o primeiro tempo do Mendes, que foi a saída de bola do Vasco. Nada. O que foi o Coutinho? Nulo. Completamente nulo. Aí se vira aí Andrés Gomes. E o Andrés Gomes, cara, vai tentando fazer. Ele é claramente o jogador mais participativo do time. Claramente. Então, são muitos os problemas que o Vasco tem hoje. Problema de desequilíbrio, problema de repertório, problema de encaixe, problema de comportamento, de postura. E aí a gente precisa falar do seu treinador, do Fernando Diniz. Porque se você tem um time que entra
animicamente tão abaixo, e o próprio Diniz reconhece isso na coletiva. Ele fala aqui, ó, que o primeiro tempo do time foi terrível, que o time entrou achando que ia ganhar de qualquer jeito, foi mal tecnicamente, taticamente e principalmente animicamente. Essa frase é do Diniz, tá? Na coletiva de ontem. O time foi mal. Tecnicamente, taticamente e animicamente. Isso é responsabilidade do treinador. Não tem jeito, não tem jeito. Tudo bem, você pode concordar. Eu posso concordar com você. Porra, Jorge, mas o que adianta? O treinador vai lá, monta o plano de jogo, chega no sábado, o jogador não mostra nenhum interesse. Eu não tiro jamais a responsabilidade individual de cada um. O cara é responsável pela ação dele. O jogador que entra baixando o braço, o jogador que entra desconectado do jogo, o jogador que entra pensando, sei lá, no desfile da Portela, esse cara tem responsabilidade por isso. Mas o líder, o comandante, é o cara que tem as ferramentas para não deixar isso acontecer. Não tem como essa conta ser paga só pelos caras que estão em campo. Não tem como. Aliás, a gente está na bola há algum tempo. A gente sabe que, geralmente, quando esse tipo de postura é vista com alguma frequência, com tantos jogadores, não foi um fato isolado, foi o time inteiro, tirando o Andrés Gomes, vai? Foi praticamente o time inteiro no primeiro tempo, até o Coutinho, inteiro. Aí, peraí. Aí não tem como tirar o treinador da equação, não tem como tirar o treinador da conta. Então isso está também na conta do Diniz. A impressão que passa, como eu falei aqui na abertura do vídeo, é que a relação do Diniz com o torcedor do Vasco já era. Acabou, o torcedor do Vasco perdeu a paciência, o torcedor do Vasco não confia, o torcedor do Vasco tem xingado o Diniz em São Januário, a não ser que ele consiga uma reviravolta muito grande. Que ele ganhe o Campeonato Carioca, superando os rivais, o Fluminense, o Flamengo. O Fluminense deve avançar amanhã. Flamengo e Botafogo a gente não sabe, porque é um clássico, né? Pode acontecer de tudo. Só assim. E dar uma arrancada legal no Campeonato Brasileiro. Mas é muito difícil, olhando para o cenário momentâneo, imaginar que isso vá acontecer com alguma facilidade. Só que além dessa relação, porque às vezes é o seguinte, a relação do treinador com o torcedor foi pro saco. Mas internamente, o cara ainda conta com o respaldo do elenco, os caras se fecham, correm por ele, se matam por ele, lutam por ele, jogam por ele. O primeiro tempo de ontem me deixou em dúvida se o elenco do Vasco está fechado ainda com o treinador. O primeiro tempo de ontem me deixou assustado. O primeiro tempo de ontem é primeiro tempo de um time cujo treinador já perdeu as ferramentas, já perdeu o comando. Não dá para ter o primeiro tempo que o Vasco teve ontem. Não dá. E não dá para tirar a atribuição do seu treinador. Não dá para colocar a parcela dele de responsabilidade. Se o time está mal, tecnicamente, taticamente, animicamente, pelo menos 2 desses 3 fatores têm influência direta do treinador. Tecnicamente é aquilo, né? Às vezes o cara entra numa má fase, o treinador não tem muito o que fazer. Taticamente, a atribuição é de quem? Do treinador. Quem monta a estratégia do time é o treinador. Animicamente, quem é o cara que motiva, que mantém o ânimo do grupo elevado? É o treinador também. Então, eu tenho dúvidas, tá? Se internamente esse trabalho do Diniz ainda pode dar algumas respostas. Essas partidas recentes do Vasco, elas nos assustam muito. E eu queria falar aqui, para fechar, do Felipe Coutinho. Precisamos falar aqui da saída do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho foi substituído no intervalo acertadamente pelo Diniz. Acertadamente. Uma partida muito abaixo. Inclusive, ele foi xingado, né? Ele foi xingado pelo torcedor do Vasco. Sumido, completamente sumido no primeiro tempo do jogo. Ficou 45 minutos, saiu. E aí, meu amigo, o time melhora sem ele no segundo tempo. Então passou também pela saída do Coutinho a melhora do Vasco no segundo tempo. E o Coutinho não voltou com os jogadores para o banco de reservas para acompanhar o segundo tempo. Perguntaram sobre isso para o Diniz na coletiva. E aí o Diniz falou, eu não vi. Eu, sinceramente, não sei. Coutinho não estava bem no jogo, não estava legal, a gente resolveu tirar, eu não vi essa história dele não ter voltado para o banco. Bom, eu vou dizer o seguinte, assim, a gente pode gastar mais energia para criticar o Diniz por outros fatores que a gente até fez aqui no vídeo, né, do que exatamente por isso. Porque, cara, pode ser mesmo que ele não tenha notado. Na pilha para virar o jogo, na pressão, na preocupação de fazer as mudanças darem certo e tal, às vezes o cara nem lembra, né? Pô, vou ficar aqui contando se todo mundo que eu tirei voltou, ficou no banco. Às vezes você tá ali na adrenalina do jogo, você realmente não viu. Pode ser mesmo que o Diniz não tenha visto. Mas eu acho que o foco dessa questão Coutinho não deve ser se o Diniz viu ou não viu o Coutinho voltar para o banco. Com todo respeito, tá? O foco tem que ser a atitude do Coutinho enquanto líder.
Enquanto ídolo, não dá. Nenhum jogador vai bater palma quando é substituído no intervalo. Professor, obrigado. Pô, tamo junto, professor, era tudo que eu queria, te amo. Ninguém. Todo jogador que for substituído no intervalo, em qualquer momento do jogo, né? O cara não gosta de sair. No intervalo, então, pior ainda. No primeiro tempo, então, pior ainda. Né? Pior ainda. Aconteceu, inclusive, no jogo do Grêmio, semana passada, São Paulo e Grêmio, quando o Edenilson é substituído no primeiro tempo. E o Edenilson tá indo embora do Grêmio, estão dizendo até que tá acertando com o Botafogo. Sair nessas condições é terrível. Nenhum jogador gosta. O jogador se sente exposto, o jogador se sente muitas vezes com um rótulo de culpado, fica ali um peso sobre os ombros, porra, tirou o cara porque era o cara que estava afundando o time. E a gente sabe que o futebol é coletivo, não é necessariamente isso que significa uma substituição, mas a gente sabe o quão problemático é. Mas, meu amigo, você na condição de líder, referência, ídolo, você tem que engolir esse sapo. Aliás, na vida a gente tem que engolir um monte de sapo, né? Pra chegar em algum lugar. Tem horas que você tem que dar um passo atrás, tem horas que você tem que escolher a briga que você vai comprar, tem horas que você tem que engolir um sapão. Não tem jeito não. Você tem que voltar pro banco e apoiar os companheiros. Porque tá todo mundo ali tomando vaia, tomando xingamento, tomando pressão de São Januário. Você tem que estar ali com os caras também. Na boa é muito fácil. Na boa, quando classifica pra final da Copa do Brasil é muito fácil. Fazer festa com o torcedor é fácil, é bom, é gostoso. Mas na hora que você tá passando perrengue, correndo o risco de cair por volta redonda dentro de casa no Campeonato Carioca, você tem que estar ali, meu amigo. É mais importante ainda a presença de um cara líder como o Felipe Coutinho. Ah, mas sei lá, você sabe se rolou um quebra-pau do vestiário? Pode ter rolado o que for. Essa roupa suja fica dentro do vestiário. Do vestiário para dentro é uma coisa, do vestiário para fora é outra coisa. Acho que o gesto do Felipe Coutinho comunica muito mal. Péssimo para o momento. Péssimo. Erro do Coutinho. Nessa, eu não vou colocar na conta do Diniz, não. Isso aí é um erro. Um cara experiente de Europa, de seleção brasileira como o Coutinho, sabe o que representa um gesto como esse. Não voltar e ficar com os jogadores durante o segundo tempo no banco de reservas. Coutinho sabe, né? Ninguém vai precisar ensinar para um cara tão grande no futebol o que significa isso. Então, acho que comunicou muito mal. Então, é uma noite, a noite desse sábado, pro torcedor do Vasco, assim, não é uma noite para comemorar. É daquelas vitórias que fazem o torcedor ficar... Porque não teve vitória no tempo normal, né? Ganhou nos pênaltis. E bateu bem os pênaltis, converteu todos os pênaltis, os 5. O goleiro do Volta Redonda também, é te falar, hein? Mas o Vasco teve lá a competência, fez os pênaltis e tal, mas não é uma noite pra você chegar e falar, porra, estamos na semifinal do Carioca. Não, não é. É uma noite pra você falar, rapaz, tá complicado. Tá complicado ver um horizonte no trabalho do Diniz. O Diniz já fez questão de dizer que pedir demissão ele não vai. Não, eu não peço demissão, eu não abandono o trabalho, eu nunca fiz isso em clube nenhum, não vai ser aqui a primeira vez, se acontecer alguma coisa eu vou ter que me demitir. E a multa é alta, tá? A multa é milionária, em caso de interrupção do trabalho do Fernando Diniz. O problema é que a gente não consegue fazer uma análise positiva do trabalho do Fernando Diniz nesse momento. Infelizmente. Parece que estamos mais uma vez diante daquele ciclo do Diniz e chegamos no ponto crítico, onde os trabalhos não têm longevidade, né? Aquilo tudo que foi falado. E no meio de semana, só para não deixar de falar sobre isso, na derrota para o Bahia, o Diniz foi muito mal na coletiva. Quando ele é perguntado de maneira muito educada e embasada sobre problemas que o Vasco vem enfrentando, etc., sobre a temporada, o repórter vai lá, traz números, traz dados, faz uma pergunta completa, não faz uma pergunta tirada do traseiro, não. Se preparou para fazer a pergunta. E aí o Diniz sempre responde nessa de, eu conheço você, você gosta de fazer isso, você gosta de desestabilizar, etc, etc. Acho que o Diniz convive muito mal com críticas ao seu trabalho, muito mal. E o Diniz precisa entender que o trabalho dele é o trabalho de uma figura que está exposta. Você pode rebater a crítica, você pode falar, eu não concordo com a crítica. Aí tudo bem. Agora, sempre colocar por trás uma má intenção de quem está perguntando, eu acho que não é um comportamento de um técnico vencedor, tá? Um técnico grande, um técnico vencedor, um técnico de elite, top. Esse cara não se comporta dessa forma. O mundo contra mim. Com todo respeito, e eu não acho que o Diniz seja esse cara, isso é coisa de técnico pequeno. Técnico que precisa criar fantasmas, nós contra eles, porque o trabalho dele não é suficiente, então ele precisa ficar criando alguns artifícios. Pô, o Diniz não é. O Diniz é um campeão de Libertadores, pô. O Diniz não é pra se comportar dessa forma.
Então foi um comportamento muito ruim no meio de semana. Tá muito complicado enxergar um horizonte no trabalho do Fernando Diniz no Vasco nesse momento. Muito complicado. É só uma constatação, gente. Vocês sabem que eu não fico pregando demissão de ninguém, muito menos sugerir nomes. Essa semana mesmo eu fiz o vídeo do Santos lá. E aí, Jorge, quem você sugere pro lugar do Vojvoda? Eu? Não tenho essa pretensão. Não tenho essa pretensão, não acho correto, inclusive, fazer isso. Não quero daqui a pouco ser interpretado como alguém que está cavando para colocar técnico A, técnico B, porque eu não conheço técnico nenhum. Então eu não entro nessa, até por uma razão ética. Mas eu consigo ver quando trabalhos ainda estão mostrando alguma coisa, ainda tem uma curva de crescimento visível e quando estagnaram. E o trabalho do Fernando Diniz parece estar na pior situação nesse momento. É o que eu penso. Deixa sua opinião nos comentários. Bom domingo para todo mundo. Reforçando, vejo você hoje em Botafogo e Flamengo. Bola rola às 5h30. Transmissão ao vivo com imagens e de graça na GETV. Quartas de final do Carioca. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.